lugar mágico, encantado, a tão famosa e sonhada terra natal do Papai Noel e com um espetáculo no céu apresentado pela aurora boreal. Finlândia é um país encantador que atrai milhares de turistas todos os anos. Porém, como todos os povos possuem mitos e lendas que espalham de geração para geração, com os finlandeses não poderia ser diferente. A mitologia finlandesa possui muitos aspectos compartilhados com os povos fínicos, que são um grupo de pessoas que falam a língua materna do país, na mitologia estoniana, e com seus vizinhos não fínicos, os escandinavos. É uma região geográfica e histórica da Europa setentrional, abrangendo a Dinamarca, a Suécia e a Noruega. Seus mitos são também compartilhados com outras populações de línguas fino-úgricas, como os lapões, grupo que abrange territórios vizinhos. A mitologia finlandesa sobreviveu com a tradição oral de poemas míticos cantados e com o folclore no século XVIII. E no vídeo de hoje, você saberá quem foi a rainha do submundo, mais conhecida como Tuonela. Mas antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e curtam esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar a crescer o canal. Então, se gostam de um universo mitológico, não descolem da tela e vem comigo! Tuonetar é a rainha de Tuonela, submundo da Finlândia. Ela também é a deusa da morte. A equivalente finlandesa da deusa nórdica é Hela, que é também conhecida como a deusa da morte na mitologia nórdica. Tuonela era exatamente como o mundo dos vivos, só que escuro e silencioso, cheio de demônios e rodeado por um rio negro, Tuonelandjok ou Tuonemanalan, que só podia ser atravessado pela barca de Tuonentit, a serva da morte, similar à balsa de Caronte na mitologia grega. Na entrada de Tuonela está Surma, uma monstruosidade canina que evita a entrada de estranhos, bem semelhante ao mito grego de Hades e Cérbero, ou Agarm, o lobo nórdico. Em algumas religiões e em mitologia, o reino dos mortos, ou mundo dos mortos, é qualquer lugar ao qual acredita-se haver uma localização ou entrada no mundo físico, ou uma vida após a morte e que pode ser visitada por pessoas ainda vivas. O mundo dos mortos é maiormente imaginado ser um mundo subterrâneo, e na Finlândia não é diferente. Tuonela é uma selva sombria, separada do mundo dos vivos por um rio de águas escuras. Tuonetar conduzia a barcaça negra que levava as almas para seu reino, no qual muitos entravam, mas poucos saíam. A barcaça é um barco grande e resistente feito com madeira. Porém, era muito difícil escapar de Tuonetar. Ela era impiedosa e raros eram os heróis que escapavam. Se algum herói se atrevesse a ir para Tuonela sem estar morto, ele devia percorrer durante 7 dias um emaranhado de arbustos espinhentos, depois perambular por mais 7 dias no meio de pântanos e, finalmente, atravessar uma floresta densa, perigosa e escura durante outros 7 dias. Como se não bastasse passar por todos esses caminhos um tanto quanto dolorosos e duvidosos, visto que eram cheios de armadilhas, ao chegar às margens do rio que cercava o reino de Tuonetar, o herói era recebido pelas suas filhas, metamorfoseadas em cisnes negros, que poderiam ou não conduzi-lo à presença de sua mãe. Porém, poucos sobreviviam aos perigos da travessia e às doenças espalhadas pelas filhas de Tuonetar. Todas eram incuráveis e extremamente dolorosas. Tuonetar não agia sozinha. Ela tem um marido, Tuoni, com quem governa Tuonela. Ela tem 5 filhas, Loviatar, Kalma, Vamatar, Kiputito e Kivutar. E cada filho que essa deusa teve é responsável por algo sombrio e assustador. Mas para que você entenda um pouco sobre cada um deles, irei te explicar o que cada filho é capaz de causar no ser humano. Loviatar é uma deusa da mitologia finlandesa. Segundo o poema Kalevala, escrito por Elias Lönnrot, a deusa era uma mulher muito feia e cega. Loviatar vem da antiga palavra finlandesa lov, que significa porta. Com a chegada do cristianismo na Finlândia, a deusa foi endemoniada e a transformaram em uma bruxa feia e velha, mãe das doenças e mazelas do mundo. Kalma é a deusa finlandesa da morte e da decadência, cujo nome significa o fedor dos cadáveres. Vamatar é uma deusa da dor, da doença e do sofrimento, ou às vezes até do mal e da infelicidade. Kiputito é um espírito da mitologia finlandesa conhecido por feitiços destinados a aliviar a dor. Às vezes ela também é chamada de deusa da dor e da doença. Kivultar é uma deusa finlandesa da dor e do sofrimento. Ela ferve a dor das pessoas em sua panela grande e preta.
Diferente da falta de beleza dos filhos, a deusa Tuonetar é descrita como uma bela mulher e ao mesmo tempo sombria, conduzindo um barco negro com as almas dos mortos, levando-as a seu reino. Se um vivo conseguisse passar por todos os desafios e conseguisse encontrá-la, e como se não bastasse tudo, ela ofereceria a ele uma poção feita de sapos e vermes. Se ele a bebesse, ficaria preso para sempre em seu reino, o levando a um triste fim. Como uma deusa dos mortos, Tuonetar conduz um barco, símbolo de viagem e de passagens, se referindo à passagem para outra vida. Aliás, uma passagem para nunca mais retornar. Como mencionado, quando um vivo entra em seus domínios e se encontra com ela, a deusa lhe oferece uma poção. Nisso está presente uma simbologia muito forte. Aceitar a comida é uma forma de fixação ao local. Tal simbolismo está presente em muitas culturas. No mundo das fadas, se alguém comer algo de lá, ficará preso a ele, sendo impedido de voltar. Na mitologia grega, Perséfone é obrigada a passar 3 meses do ano no reino de Hades, pois comeu 3 sementes de lá. Perséfone era a deusa da agricultura e da vegetação, responsável pela fertilidade dos plantios. Era filha de Deméter e Zeus. Era cultuada em um ritual agrário conhecido como Mistérios de Eleusis. Foi sequestrada por Hades e levada por ele para o submundo. O herói Teseu, ao visitar o mundo dos mortos, se sentou em um luxuoso banquete oferecido pelo deus dos mortos. Ao fazer isso, algemas saltaram de seu assento e o prenderam a ele. Teseu ficou preso nos domínios sombrios do mundo subterrâneo, sendo libertado apenas muito tempo depois por Hércules. Tuonetar aparece em Kalevala, onde ela recebe Vainamoinen, que é um semideus, herói e personagem central do folclore finlandês. Esperta, Tuonela deu-lhe uma taça de ouro de cerveja. No entanto, quando ele olha mais de perto, ele pode ver que é realmente um veneno preto feito de rãs, novas cobras venenosas, lagartos, aditivos e vermes, conhecido como a cerveja do esquecimento. E por um acaso, se uma pessoa bebesse, ela esqueceria que existia e não seria capaz de retornar à terra dos vivos. Apenas Tuonetar e seus filhos estão autorizados a deixar Tuonela. Quando Vainamoinen pede a Tuonetar para revelar as 3 palavras mágicas que ele está buscando, ela se recusa e promete que ele nunca deixará Tuonela vivo. Ela então o coloca para dormir com sua varinha mágica, mas ele consegue fugir transformando-se numa serpente e nadando através das redes. E quando regressa a Kalevala, adverte as pessoas a nunca pecarem para que não acabem em Tuonela. Mas uma história que irei contar agora para vocês é sobre um simples mortal que passou pela experiência da morte e que conseguiu escapar desse abismo e alertar o povo de uma pequena vila sobre o perigo de uma vida sem limites aqui na Terra, e que conduzem a um caminho que, por vezes, não tem volta. Uma pequena vila chamada Rauma, localizada na inesquecível e adorável Finlândia, foi palco de uma das maiores histórias e, digamos, que a mais macabra também. Um senhor de aproximadamente 50 anos teve uma experiência que garanto que ninguém gostaria de passar nem sequer perto. Já afastado do seu trabalho, John constantemente gostava de fazer trabalhos artesanais. Era um ótimo carpinteiro e seu passatempo era vender seus serviços para amigos e vizinhos. Mas tudo mudou para ele naquela tarde fria e sombria. A rua do seu bairro estava deserta. John estava concentrado em seu trabalho quando a escada em que estava pendurado quebrou. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com aquele homem. Se foi um descuido ou se ele realmente havia passado mal. Os vizinhos imediatamente viram a situação e correram para socorrer, chamando a ambulância. Uma moça que era sua vizinha e tinha por ele um carinho de filha, o acompanhou e ficou com ele no hospital. A situação no hospital não era nada boa. As notícias sobre sua vida eram péssimas. O mais estranho nessa situação é que John podia observar tudo e ver a todos, enquanto seu corpo físico estava preso naquela cama hospitalar. E como numa viagem, ele chegou a ir ao submundo. E para ele atravessar um portal desconhecido, ele precisava navegar por uma barcaça. O caminho era de assustar qualquer pessoa. Muitas rochas fechadas e bem escuras, quase que não se via o que estava diante dos seus olhos. John fez esse trajeto, mas ele logo sentiu que não estava sozinho. Sentiu seu corpo arrepiar enquanto fazia aquele inesquecível e o que viria a ser o desagradável passeio. Então ele olhou em uma rocha específica e viu uma mulher muito bonita que mexia
batia os cabelos e fazia um sinal para ele, como se estivesse o chamando para ir a algum lugar. Ele ficou encantado à primeira vista e foi na direção que aquela visão indicava. Chegando no local, ele viu mais 2 mulheres. Essas já eram feias, mas no primeiro momento pareciam ser gentis e ofereceram algo para beber. Mas John sempre foi muito desconfiado e conseguiu enganar as moças jogando fora a bebida no chão. E quando aquele líquido caiu no chão, ele viu sair larvas como vermes e seu estômago ficou enjoado com a cena. Porém, elas eram muito convincentes e lhe deram algo para comer. Ele, sem jeito, aceitou e imediatamente caiu em um sono profundo. E por um instante, ele lembrou do seu passado e as coisas que havia feito para estar passando por aquele lugar, como se fosse o inferno. Atordoado, ele conseguiu despertar aos poucos, e elas estavam completamente descuidadas. E foi nesse momento que ele conseguiu pegar a barcaça de volta e atravessar para o lado limpo do rio, onde conseguiu respirar aliviado e refletir tudo o que ele viveu ali, sem saber se era realidade ou sonho. Mas a sua vontade de acordar era muito grande e, num suspiro, ele despertou do coma em que estava, surpreendendo a medicina e querendo se comunicar para alertar tudo o que ele viu e viveu. John assim o fez. Passados os dias em que se recuperou, ele se lembrou daquela visão ou sonho e pediu que os seus vizinhos fossem pessoas melhores uns com os outros. Ele contou para todos os amigos e vizinhos sobre o mundo dos mortos e quais pessoas estão sofrendo presas naquele terrível lugar. E ele disse que sua tarefa era de navegar pelas águas negras para voltar e alertar a todos para que ninguém passe pelo que ele passou. Uma história realmente incrível sobre um mundo ou submundo ao qual desconhecemos. E quem já passou por algo semelhante sabe exatamente o que John passou e qual é a sensação de lutar para sair de um lugar que muitas das vezes não existe saída. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conheciam a história da lendária finlandesa Tuonetar? Acredita que ela realmente tenha existido ou acham que seja algo que as pessoas simplesmente inventaram? Escrevam aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostaram desse vídeo, deixem seu like e compartilhem com seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenham alguma sugestão para um próximo vídeo, deixem aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!